Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes, também para quem está assistindo o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, a situação, caso Master, Dias Toffoli, está no seguinte: o Dias Toffoli deixou a relatoria, foi sorteada para o André Mendonça, mas o fato é o seguinte, é que o Dias Toffoli saiu, né, deixou a relatoria, mas o Supremo fez uma nota de apoio a ele, dizendo que não havia suspeição nenhuma e tal. E aí, Vera, como é que fica isso? Sardenberg, a nota foi tão cheia de firulas, né, com tanta luva de pelica para fazer ali acenos ao ministro, cortejos, que o nosso produtor do Ponto Final, o Wender Salles, no primeiro momento chegou a entender que ele ficaria na relatoria do caso, para você ter uma ideia de tanto pano que passaram para o ministro Dias Toffoli, o que mostra a extrema dificuldade que o Judiciário como um todo e o Supremo Tribunal Federal, em particular, pelo fato de serem só 11 e de ser a cúpula realmente do poder, a dificuldade que eles têm de lidar com casos que atingem, de alguma maneira, a imagem da corte e dos seus integrantes. Então, fizeram uma reunião que foi dividida em duas partes, fizeram primeiro uma pausa, ali por volta das 19 horas de ontem, retomaram às 20 horas e saíram com essa nota e essa solução, como se ela tivesse partido de livre e espontânea vontade do ministro, quando a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Quando eles entraram para a reunião, a disposição do ministro era de permanecer à frente do caso. Ele chegou a despachar no caso ontem mesmo, depois das revelações feitas a partir do relatório da Polícia Federal, que foi entregue ao presidente da Corte, Luiz Edson Fachin. Então, foi o clima na reunião que fez o ministro perceber que a situação dele tinha se agravado e que aquele apoio que ele tinha internamente estava se dissipando, porque os ministros entendiam que esse desgaste ia recair sobre todos. E mesmo assim não foi algo dito com clareza, né, a ele. Foi também por meio de muitos rodeios e volteios que ele percebeu que o clima tinha se agravado, que as coisas tinham mudado de patamar e que, portanto, melhor seria ele se afastar. E aí houve a redistribuição do caso, que caiu para o ministro André Mendonça, que é de um outro grupo dentro do Supremo, não é do mesmo grupo do ministro Toffoli, que é um grupo que tem ali como principal referência o ministro Gilmar Mendes, do qual também fazem parte Flávio Dino, Cristiano Zanin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, mudando de mãos e mudando de grupo, o caso, existe ali um certo receio do que pode acontecer e de como o ministro Toffoli, e não só ele, mas muitos outros, podem ficar expostos diante do avanço das investigações, né? E da parte do Supremo, eu acho que fica ali muito patente, né, com esse caso e todo o seu desenrolar, a necessidade de uma reforma mais ampla, né, de costumes, de práticas, e eu falo disso na minha coluna de hoje. O Código de Conduta que o ministro Fachin vem defendendo é uma das partes, né, dessa mudança de cultura necessária, uma reforma mesmo das práticas do Supremo e do Judiciário, mas tem outras, né, a redução de decisões monocráticas, uma regra mais clara para essa questão dos impedimentos e das suspeições, quando isso derivar de algum interesse particular, né, de conflitos de interesses, e a sociedade cobra isso. Ficou claro agora que a sociedade está acompanhando, que ela não está satisfeita com a atuação do Supremo, a despeito da importância que ele teve na defesa da democracia, e que essas situações desgastam não só o ministro da vez, mas a instituição como um todo. Você acha, eu fiz essa pergunta já, você acha que
tem aí uma tentativa, porque o ministro André Mendonça andou, por exemplo, comentando sobre esse fato da Polícia Federal, para investigar uma autoridade, um ministro do Supremo, tem que pedir autorização ao próprio Supremo. A Polícia Federal disse que não investigou nada, simplesmente que estava lá mexendo, enfim, verificando o celular do Volcar, e apareceram os indícios envolvendo o ministro Dias Toffoli. E o ministro André Mendonça disse que ressaltou esse ponto, que a Polícia Federal não pode investigar ao ministro sem autorização e tal. O que me deu uma sensação assim de, será que eles vão querer abafar o caso? Não acredito, Sardenberg. Ficou ali uma sombra de dúvida sobre o que o André Rodrigues entregou para o Fachin. Se foi só um relatório com uma sugestão de suspeição ou se foi um relatório tocando ali no artigo da Lei Orgânica da Magistratura que fala especificamente sobre investigação de magistrados. Se for isso, aí sim precisa realmente de uma autorização do Supremo para que seja levado adiante. É difícil abafar, uma vez que já se tornou mais ou menos de conhecimento público que existem essas ligações, que existem transações financeiras entre a empresa familiar, da qual o ministro agora confirmou ser sócio, e um fundo ligado ao Banco Master. Então, tem muita coisa que já é pública, que não vai dar para só voltar para dentro da caixa. Alguma satisfação terá de ser dada. Eu acho que o ministro, com isso, só quis mostrar, para o Toffoli, que ele não vai jogá-lo aos leões. Eu acho que foi mais um gesto ali dele de que, olha, mudou de mãos, mudou de grupo, mas eu não vou ser desleal e não vou te jogar aos leões. Eu entendi mais dessa maneira. Uhum. Tá certo. Vera, essa história tem muito para andar ainda, né, Vera? Muito obrigado. Muito para andar, e ela anda, às vezes, de lado, por conta desse corporativismo que ainda impera, e que imperou na nota e impera em manifestações como essa, sabe? Mas a Polícia Federal avança, né? Avança, essa não vai parar. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até. Obrigada, gente. Até. Até mais.